Energia é vida, seja no vazio ou em outro planeta longe da Terra. Portanto, o uso de energia nuclear é um fornecimento constante e poderoso de eletricidade, e tem o potencial de acelerar, melhorar e diminuir o custo das viagens interplanetárias, ou seja, o caminho do futuro para as viagens espaciais, podendo reduzir significativamente os tempos de viagem para locais distantes, melhorar a flexibilidade do lançamento e deixar os astronautas seguros durante o voo espacial. Além disso, pode reduzir a probabilidade de ataques hostis contra satélites. Então aqui vai a pergunta: o que é essa tecnologia espacial e como ela funciona? Junte-se a nós enquanto exploramos como a nave espacial insanamente nuclear da SpaceX choca toda a indústria espacial. Uma rara convergência de financiamento de tecnologia e política está na iminência de tornar os reatores nucleares espaciais uma realidade comum, enquanto a NASA segue sua missão Artemis, semelhante à Apollo, para construir uma colônia lunar de tripulação, com o objetivo de um humano conseguir pousar em Marte. Em 2020, uma meta de 10 anos foi estabelecida pela Casa Branca. A NASA tinha que entregar um sistema de energia nuclear de 10 kW para a superfície da Lua. O projeto é atualmente a prioridade máxima da direção da missão de tecnologia espacial da agência, com prioridade da diretoria foi adicionado em julho de 2021. Os apropriadores do Congresso reservaram US$ 110 milhões para a NASA progredir na criação de um novo foguete nuclear, que poderia transportar pessoas e cargas para outros planetas. O dinheiro nem sequer foi solicitado pela NASA. A explicação óbvia para esse aumento do senso de urgência é o objetivo declarado da Agência Espacial de criar uma base lunar até o final da década, o que é extremamente desafiador e impossível realizar sem energia nuclear. Surpreendentemente, o desenvolvimento de um reator nuclear para uso em voo espacial não requer nenhum maior avanço tecnológico, sendo que, na realidade, já foi feito pelos Estados Unidos, uma vez, em 1965, quando a Força Aérea desenvolveu e lançou um protótipo funcional. Em vez disso, o desafio está em negociar a densa teia de leis que governam tudo que é nuclear, e garantir que qualquer estratégia escolhida para o uso de energia nuclear fora da Terra não restrinja desnecessariamente a NASA, a simplesmente superfície lunar ou a qualquer outro espaço profundo isolado de destinação. Idealmente, o poder do átomo pode ser usado para exploração robótica do Sistema Solar, bem como expedições grosseiras à Lua e a Marte. A maneira mais simples de compreender o impulso que está por trás da propulsão de foguetes é imaginar a liberação do bico de um balão cheio de ar. Quando o ar escapa do casco, o balão é impulsionado na direção oposta, e a força empurrando o balão é chamada de impulso. A maioria dos motores de foguetes acende uma mistura de combustível, como hidrogênio líquido e oxidante. O oxigênio líquido servirá para produzir impulso, forçando o gás para fora do bocal do motor como resultado. Isso faz com que o foguete seja impulsionado na direção oposta, mas há outras alternativas além de motores químicos de foguetes. Sistemas para propulsão térmica nuclear são 2 vezes mais eficazes e poderosos do que os de sistemas químicos de foguetes NTP que empregam eficientes nucleares para gerar o calor necessário, transformando o propelente líquido em gás e gerar impulso. Então esse tem sido objeto de pesquisa da NASA desde a década de 1950. Embora um foguete químico seja usado para lançar naves espaciais da superfície da Terra em um futuro próximo, experts prevêem que, reduzindo o tempo, um foguete leva para chegar a Marte cerca de 2 meses. Então ameaças aos astronautas, como microgravidade e possíveis radiações cósmicas, diminuiriam em até 25%. Os motores NTP também aumentariam a flexibilidade das missões a Marte, e a única janela de lançamento para um foguete químico é quando as órbitas da Terra e de Marte estão perfeitamente alinhadas, o que ocorre apenas uma vez a cada 26 meses devido ao peso do combustível. Tem-se também a vantagem do sistema NTP, exigir significativamente menos combustível do que um foguete químico para chegar a Marte, e um volume de urânio pouco maior que uma bola de gude. O poderoso motor permitiria viagens mesmo quando a Terra e Marte não estivessem em seus locais ideais, o que é uma boa notícia se você não pode esperar 2 anos para reabastecimento ou resgate. A propulsão nuclear aumentaria o número de oportunidades de viagem bruta, e diminuiria o número de voos necessários para entregar o combustível para tal viagem à órbita da Terra. Os requisitos de combustível são consideráveis. A Estação Espacial Internacional pesa cerca de 420 toneladas e foi meticulosamente construída ao longo de mais de 30 lançamentos ao longo de uma década. Então, seria necessário
quase 10 vezes mais toneladas da Terra, para um sistema de propulsão química necessário para uma viagem de ida e volta a Marte. E lembre-se que a Orbiter Launch System SLS, o foguete mais poderoso já desenvolvido pela NASA, que ainda não foi lançado, foi projetado para levantar 95 toneladas métricas no espaço, a um custo de 2 bilhões de dólares por lançamento. O limite de tonelagem de um único lançamento aumentará para mais de 100 toneladas métricas e o custo por lançamento deve cair os 120 metros de altura para a espaçonave, alterar fundamentalmente a forma como os cientistas espaciais conduzem seu trabalho, além de permitir a exploração humana estabelecendo conexões em Marte, a fim de criar uma base multiplanetária e preservar a civilização da extinção. Se as previsões da SpaceX de lançamento de carga custarem tão baixo quanto 10 dólares por quilograma forem confirmadas, eles podem transportar sensores maiores e mais pesados com mais frequência e muito mais barato, podendo ser enviados para Marte, em grupos em vez de individualmente. Frotas de satélites de baixa órbita terrestre podem se tornar mais prevalentes e telescópios espaciais podem desenvolver os campos da astronomia, ciência planetária e observação da Terra podem avançar audaciosamente. O Falcon 9, foguete de guerra mais alto de 70 metros da SpaceX, já está remodelando a indústria aeroespacial, usando foguetes retro e aletas direcionais, para direcionar o primeiro estágio para um pouso. Uma vez que ele reentra na atmosfera, a SpaceX inventou a reutilização com esse foguete. A corporação está programada para lançar mais de 50 Falcon 9 e Falcon Heavy rockets este ano, o que resulta em quase um lançamento por semana, em média. Dois dos fatos são que permitem a SpaceX cobre 67 milhões de dólares por um lançamento do Falcon 9, ou seja, significativamente menor do que seus rivais. Outra reutilização confiável e rápida frequência de lançamento. Elon Musk, no entanto, não estava satisfeito. Elon Musk desenhou projetos para um foguete para voar para Marte em 2016, em um congresso astronáutico internacional no México. O foguete seria mais tarde conhecido como foguete BFR Big Falcon em termos familiares. A ideia foi desenvolvida em Starship. O corpo do foguete é feito de aço inoxidável que é mais caro e mais fácil de produzir do que as ligas de alumínio usadas na maioria dos foguetes, mas o metano mais pesado é usado no lugar dos combustíveis convencionais de foguetes à base de querosene pelos motores 33 Raptor, espremidos na parte de trás de superpesados, não só porque é menos caro, mas também porque pode ser produzido em Marte, misturando dióxido de carbono e água. Após uma viagem de 6 minutos, o propulsor deve retornar para a plataforma de lançamento, onde a empresa estima que pode ser reabastecida e preparada para um lançamento subsequente em 1 hora. A nave estelar também pode ser reutilizada. Cada veículo deve ser capaz de usar 3 vezes por dia, e uma variante do tanque do veículo poderia reabastecer uma nave estelar, carregada uma vez que estivesse em órbita, permitindo que ele carregasse 100 toneladas de carga para a Lua ou Marte. No entanto, em uma escala interplanetária, a propulsão térmica nuclear tomaria essencialmente a forma de transportar ou transferir um foguete menor, movido a energia nuclear que se acoplaria a outros componentes de transporte em órbita, antes de lançar sua própria carga separadamente, enquanto a câmara de combustão, onde o combustível de um foguete oxida, se mistura e inflama, forçando a exaustão quente do bocal do foguete, que é substituída por um reator nuclear que aquece um propulsor criogênico, explodindo através do bocal para gerar impulso. O processo funciona de forma semelhante a um sistema de propulsão química. Do lado de fora do processo, se assemelha a um motor de foguete com fogo ardente. O maior problema com a propulsão térmica nuclear é que ela usa um alto reator de desempenho que opera a uma temperatura que pode chegar a 2.500 graus Celsius, o que é aterrorizante para astronautas e engenheiros. No entanto, há um benefício para o foco intenso do método. O sistema de propulsão só precisa funcionar por algumas horas no total. Para que complete todo o seu trabalho rapidamente, a nave espacial terá toda a velocidade necessária para chegar a Marte ou voltar à Terra. A propulsão térmica nuclear é a favorita entre os planejadores de missões a Marte, em parte por causa de sua relativa simplicidade. Este método foi considerado o mais provável de resultar em uma expedição bruta ao planeta vermelho em 2039. Pela avaliação das academias nacionais patrocinada pela NASA e recebeu um apoio de 110 milhões de dólares dos apropriadores do Congresso em julho de 2021. Quando outras tecnologias estiverem prontas, uma espaçonave movida a fusão também poderá ser utilizada para transportar pessoas para Marte em meados do século XXI.
Então ver Marte e as estrelas pode ser tão comum quanto visitar a Estação Espacial Internacional é agora. Mas conta pra gente, você visitaria Marte? Conta pra gente nos comentários.